Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de paradigmas. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre variáveis e armazenamento e também sobre amarração e escopo. Lembre que esses vídeos vão ser apenas um resumo muito sucinto do livro do David Watt, né? E esses conceitos também a gente pode encontrar no livro do Flávio Varejão. Então, começando com variáveis e armazenamento. Então, sobre variáveis de armazenamento, é interessante destacar a diferença do conceito de variáveis nas linguagens funcionais, nas linguagens lógicas, né? Ou seja, no paradigma declarativo, e o conceito de variáveis nas linguagens imperativas, né? As linguagens estruturadas e orientadas a objeto. Então, em linguagens lógicas e funcional, quando a gente fala de variáveis, é algo mais próximo daquele conceito de variáveis que a gente utiliza na matemática. Para a gente entender essa diferença, né, vamos ver aqui dois códigos. Aqui temos um código em Python, né, uma sintaxe que vocês já estão familiarizados. X recebe 10, eu imprimo X, né, bem básico. Eu acho que aqui está o código em Haskell. Então, um código muito parecido, né? Então, x igual a 10 e print x, também idêntico. Tudo ok. Porém, né, se eu faço aqui em outro momento uma outra atribuição aqui, x recebe 20, e mando imprimir, ele vai imprimir x, no valor que é 20. Porém, aqui, se eu tentar fazer algo similar, né, ele vai me dar um erro. Né? Por quê? Este símbolo aqui em Haskell não representa um comando igual a um comando de linguagens imperativas. Isso aqui não é o comando de atribuição. Eu não estou dando uma ordem para ele dizendo, olha, armazene 10 em x e depois armazene 20 em x, que é o que acontece aqui em Python, que é uma linguagem imperativa. Então, nesse momento eu estou armazenando 10 em x e depois em outra linha eu dou um outro comando para ele dizendo, olha, agora armazene 20 em x. Então eu estou dando essas ordens, né? Então esse imperativo. Aqui não, aqui é um paradigma declarativo. Em um dado momento eu disse que x, né, pode ser substituído pelo valor de 10. Então é uma outra definição que eu tenho para o valor 10, é o x. Isso eu fiz na linha 1. Na linha 2 eu estou falando que x agora pode ser, o valor de 20 pode ser substituído pelo valor de x. Estou fazendo uma redefinição do x aqui. E aí ele me dá esse erro, né? Então, múltiplas declarações de x. Então, você declarou uma hora que o x era 10, em outro momento você está declarando que x é igual a 20. Então, ele não consegue compilar esse código porque você não definiu. Qual que é o valor de x? É 10 ou é 20? Então, é parecido com o que a gente conhece da matemática, né? Então, o valor, quando você descobre o valor de x, é aquele valor, ele não muda. Ele não é variável, de fato. Ele é apenas uma incógnita que a gente está descobrindo. Então, em linguagens declarativas, linguagens funcionais, variáveis não são análogas a espaço de memória, onde você pode armazenar valores e alterar os valores que estão na área de memória. Não. É uma definição, é uma declaração. Né? E aí, por exemplo, e a ordem, como não são sequências de comando, por exemplo, eu poderia ter aqui a y é 20, né? E x é y, não, desculpa, vou colocar aqui em cima, né? X é 2 vezes y, onde y é igual a 20, né? Então, essa declaração, ela é válida em Haskell, por exemplo, numa linguagem funcional. Porque aqui não são sequências de comandos, eu estou declarando valores. Eu falei, x é 2y e tem aqui uma declaração de y. Então, para ele é válido. Não é aquela sequência de comandos igual a gente faz na linguagem imperativa. Isso aqui é algo que os alunos nas disciplinas iniciais às vezes cometem esse erro, né, fazendo essa declaração. E ainda não entenderam, né, naquele momento que ali se trata de comandos de uma linguagem imperativa. E aí, esse conceito, né, de variáveis da forma da linguagem funcional como algo
imutável tem sido bastante explorado em linguagens imperativas. Linguagens como JavaScript hoje em dia tem equivalente, linguagens como Kotlin, Scala, né? E algumas linguagens têm usado essa notação aqui, né? Então val para esse valor constante, né, imutável, e var para um valor variável, né? Então aqui em Kotlin, se eu faço val x10, eu não posso em outro momento falar que x é 20, por exemplo. Ele não aceita essa redefinição de x. Só que aqui com o Kotlin, aqui como ele é compilado, né, demora bastante aqui no replit aqui. Alguns minutos depois, aí apareceu, ó, val não pode ser reassign, né? Não posso reatribuir um valor, né, para x, porque ele é constante. Então, hoje em dia, muitas linguagens estão facilitando a forma da gente escrever essas variáveis que na verdade são constantes, né, são imutáveis. E depois a gente vai ver com Java que várias das variáveis que a gente trabalha, no fundo elas são imutáveis, não precisava delas serem mutáveis, porque a gente não muda o valor dela. Só que em Java é muito difícil, né? A gente escreve mais, né? Para a gente escrever algo que seja imutável, a gente teria que escrever final int x. A gente vai ver que as linguagens atuais estão tentando tornar isso mais simples, né, esse processo. Então, com relação a variáveis, os dois pontos que eu queria, ponto principal que eu queria destacar é essa diferença desse conceito de variáveis em linguagens imperativas e em linguagens funcionais. Tem muito mais sobre isso, né, mas nesse ponto aqui é o que eu considero mais importante. E com relação à amarração, né, esse é um termo interessante também, que às vezes a gente não usa no dia a dia. No inglês seria o bind, né? Talvez vocês vejam essa palavra em algum momento aí. Então, quando a gente está programando em linguagem de alto nível permite a gente criar abstrações. E abstrações estão associadas a você dar nome às coisas, né? A gente dá nomes às coisas. Quem já leu o livro do Clean Code, né, deve ter visto lá que um dos grandes desafios da computação é dar nome às coisas. Quando a gente não está com muito tempo para pensar, a gente vai lá, cria variáveis A, X, Y, teste 1, teste 2. Porém, né, em sistemas reais, é muito importante que a gente associe nomes, né, que tenha significado para as variáveis, para as classes, para as funções. Então, e amarração, então, é esse conceito, essa associação entre um identificador e uma entidade. E aí valores, variáveis, funções. E aí com relação a isso, a gente tem 3 perguntas que a gente pode fazer. Né? Quais os símbolos e como posso compor, né, para representar um identificador? Então aquelas regras que a gente aprende lá nas disciplinas iniciais, né? Por exemplo, nome de variáveis não pode iniciar com número, não pode usar símbolos especiais. Quais entidades que podem ser amarradas ao identificador? Então tem linguagens que você tem lá classes, estruturas, módulos, pacotes, tudo isso você pode dar nomes, o próprio arquivo. Né? E qual a validade da amarração no tempo e no espaço. Né? Então quando a gente fala validade no tempo e no espaço, quando a gente declara, vou aqui agora para o C, vamos para o C aqui. Então quando a gente fala do conceito de escopo, né? Então a gente pode ter uma variável aqui x valendo 10, e ter algum teste aqui, então, sei lá, if 1, e aqui dentro eu posso ter sei lá, int y recebe 20. Esse valor de y, ele só existe dentro desse bloco do if. Ele não existe fora, né? Se eu tentar imprimir ele aqui fora, ele não existe. Né? Então, o uso de identificador não declarado, ele só existe dentro desse ponto aqui. Então, a gente está falando aqui de espaço, né? Qual que é o escopo que esse valor é válido. E aqui, caso a gente declare uma nova variável aqui, por exemplo, x valendo 40, esse x é uma outra variável diferente desse x que foi declarado na linha 5.
Então, se a gente imprimir o x, a gente vai ver que o x continua com o valor de 10. Então, com relação ao escopo da declaração, né, então, é a porção do programa no qual ela tem efeito. Algumas linguagens, por questões de simplicidade, né, então, COBOL no início, o escopo de cada declaração era todo o programa. Então, nas linguagens modernas, existe o conceito de bloco, o escopo de cada declaração é controlado por toda aquela estrutura. E aí é interessante ainda a gente destacar aqui com relação à linguagem JavaScript. Então, abri aqui um repo do JavaScript. E aí, se a gente olhar aqui, pessoal, a gente pensar no JavaScript, até o JavaScript 6, né, quando a gente tem essa declaração A recebe 10 aqui nessa função teste, o que acontece se a gente executar essa função e tentar imprimir esse valor A? Observe que esse valor existe, mesmo fora da função. Depois que ele foi executado e atribuído, ele na verdade ele passa a ser um valor global. Na época, a única forma que a gente tinha era usar a palavra var para definir que ele era uma variável local pertencente apenas à função teste. E nesse caso, quando a gente usava o var, a gente estava dizendo que ele pertencia à função. E ele pertencia à função, então não adiantava, por exemplo, você ter que uma declaração, né, um if aqui, e definir se esse var aqui dentro desse if e tentar se imprimir esse A fora, por exemplo. Ele pertencia à função. Cadê? Ele pertence à função, só que nós estamos no JavaScript, não no Python, né? Então é console log, né? Então quando eu mandava imprimir, ele imprimia o valor de 10. Porém hoje a gente tem outros elementos, né? Por exemplo, que a gente utiliza agora, a gente não tem utilizado mais esse var, né? A gente tem utilizado o let. E o let agora tem esse conceito de escopo, né? Então ele pertence apenas àquele if, ele não existe fora do if. O A não foi definido. Então por isso que hoje a recomendação é a gente usar o let e o const, quando a gente quer trabalhar com valores imutáveis, né? Então, aqui eu não posso reatribuir o valor de x, por exemplo. Ele é um valor também constante, né? Equivalente àquele val lá do Kotlin. Então, variáveis, dependendo do escopo dela, ela pode, por exemplo, variáveis globais no C, elas existem durante toda a execução do programa. Variáveis locais pertencentes a uma função, ele só existe durante a execução daquela função ou durante a existência daquele bloco, né, que foi criado. Então, vocês podem dar uma olhada lá no livro, mas os pontos principais que a gente deve pensar quando está tratando de amarração e escopo foram colocados aqui. Então a gente encerra o vídeo agora, no próximo a gente vai falar sobre expressões e depois sobre comandos.